E aí pessoal, no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz alguns dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com a internet no YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E aí, muito bem-vindo a essa nova aula. Agora a gente vai falar da parte mais importante da construção de um produto, que é a copy, a oferta. Lembre-se, a copy e a oferta é a que faz o seu produto vender. O que eu estou falando aqui? Que se você tiver um produto ruim, com uma boa copy, uma boa oferta, esse produto pode ter escala e você ganhar muito dinheiro com ele. Só que se você tiver um produto ruim, é óbvio que as pessoas vão pedir o dinheiro de volta, vai ter chargeback e reembolso, e isso é ruim para você. Então, faça um produto de boa qualidade e uma oferta matadora. Vem aqui para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês os conceitos básicos aí, os gatilhos mentais principais e uma estrutura legal para você fazer uma boa oferta aí do seu primeiro ou sei lá quantos produtos de PLR você quer fazer. O que é uma copy? Uma copy nada mais é do que um texto persuasivo. O que é um texto persuasivo? Uma carta de vendas. Copy nada mais é do que uma carta de vendas. É aquele texto que você encontra nas páginas de vendas dos produtos, é aqueles textos que você encontra nos anúncios que você vê na internet. Tudo isso é copy. E o que é uma VSL? Uma VSL é um vídeo de vendas, tá? Na sua tradução literal aí é o vídeo de vendas. Você vai fazer uma boa copy e transformar essa carta de vendas em um vídeo de vendas modelo VSL e você vai utilizar isso para vender o seu produto de PLR ou qualquer outro tipo de produto. Fechou? Comece pela copy. Antes de você começar, você precisa primeiramente conhecer o seu próprio produto. Não adianta nada você querer fazer um produto de um nicho disruptivo ou de um subnicho, achar que vai ficar milionário com esse produto se você não entende nada daquele assunto. O primeiro ponto é você entender daquilo que você está falando e daquilo que você está vendendo. Quando você tem a premissa de entender o que você está falando e o que você está vendendo, a hora de construir a sua oferta vai ficar muito mais fácil. Outro ponto importante para você utilizar ali na construção da sua copy. Qual vai ser a promessa? Qual vai ser a transformação que o produto que você vai vender vai gerar no seu lead? Vou te dar um exemplo. Se você vai trabalhar com um produto de emagrecimento, a promessa é emagrecer. Só que você vai precisar sofisticar essa promessa, né? Você não pode simplesmente fazer uma carta de vendas prometendo emagrecer 10 quilos em 30 dias. Você precisa criar aí o famoso storytelling ou a famosa big idea para que a promessa ou a transformação daquilo que você está oferecendo faça sentido para o lead que está assistindo. Afinal de contas, ela vê anúncio desse tipo de produto todos os dias. Qual vai ser o entregável? Ou seja, você vai entregar esse e-book, videoaula, audiobook, você vai entregar via e-mail, você vai estruturar isso dentro de uma área de membros. Como você vai entregar esse produto? E outro ponto, a revisão da copy é onde você tem os melhores insights. Depois que você escrever toda a sua carta de vendas, não se esqueça de revisar a sua copy. O que é revisar? Ler tudo que você escreveu, toda a oferta, dos principais pontos, desde a headline até o pitch de vendas, para você entender ali os gargalos, para você literalmente comprar o que você está vendendo. Você tem que ser o primeiro comprador do seu próprio produto. Quanto tempo uma copy precisa ter? Isso é uma pergunta que eu recebo diariamente nos boxes de pergunta que eu abro ali no Instagram. Primeiro, não tem tempo mínimo nem tempo máximo. Tudo vai depender de 3 fatores. Quais são eles? O nicho do produto que você vende, o nível de sofisticação e o valor do produto ou o ticket que você vai cobrar nesse produto. Beleza? Por quê? Porque como numa série ou num filme ou num programa de TV, tudo depende para quem você está vendendo, qual é o público que está assistindo e todos esses 3 pontos diferentes que eu acabei de citar aqui. Por exemplo, o nicho de produto vai definir o nível de sofisticação que você tem que colocar na sua VSL e qual o ticket que você vai cobrar, qual o ticket e qual o tempo de duração que ela vai ter. Por exemplo,
Lembra que a gente citou o nicho de emagrecimento ali atrás e eu falei para você que o nicho de emagrecimento, anúncios de emagrecimento, o lead que está na internet vê isso todos os dias? Então, o que vai determinar se a sua cópia é melhor que a do Joãozinho ou não, vai ser mais clicável, vai ser mais vendável ou não, é exatamente isso, o nível de sofisticação, porque emagrecimento é um produto muito vendido na internet, tem muitos concorrentes. E o que eu estou falando aqui de nível de sofisticação? É, por exemplo, o que você utiliza na Big Idea ou o mecanismo único que é utilizado na construção da sua copy, da sua headline, da sua carta de vendas. Você precisa ser muito disruptivo, muito diferente dos demais para chamar a atenção de uma pessoa que vê vídeos e anúncios e produtos desse mesmo segmento que você vende todos os dias, a todo momento. O valor do produto também vai determinar quanto tempo você precisa ter de VSL, ou de vídeo de vendas, ou de copy. Por quê? Porque se você está falando de um produto, por exemplo, de que custa R$ 997, ou seja, mais caro do que o normal que é vendido aí no mercado atualmente, você vai precisar de mais tempo de convencimento para poder levar o lead a clicar no botão comprar. Precisa encher mais linguiça, convencer com mais força o seu prospecto para ele tomar a decisão de compra. Agora, se a gente está falando de um produto de R$ 97, por exemplo, não vai necessitar do mesmo trabalho, da mesma mão de obra que um produto de 1.000. Então, produto, nicho, nível de sofisticação e o valor é o que vai determinar quanto a sua VSL, quanto a sua carta de vendas precisa ter de tempo de vídeo. Eu, por exemplo, tenho produtos que rodam muito bem escalando forte com VSLs de 7 minutos, que são as chamadas VSLs Express, e tenho produto vendendo com 20 minutos, 35 minutos de copy. Tá? Então, tudo vai depender desses 3 fatores que eu acabei de mostrar para você aqui na tela. Quais são os 5 passos chaves para poder determinar se a sua VSL vai ficar boa ou ruim? O primeiro passo é a quebra de padrão. Você precisa de alguma maneira quebrar o padrão na hora de construir a sua oferta. Quebrar o padrão é o quê? Chamar a atenção do lead de alguma maneira para aquilo que você está querendo oferecer para ela. O segundo ponto, e não menos importante, é a conexão que você cria. Vou dar um exemplo de conexão. Quando você insere dentro da sua carta de vendas um personagem, você cria uma conexão. Ali nós estamos falando de ser humano para ser humano, tá? Então, vamos dar o exemplo, vamos continuar no exemplo aqui de emagrecimento. Você está vendendo um produto de emagrecimento, o seu público-alvo são mulheres. Então você cria na sua oferta um personagem feminino. Coloca uma mulher para ser a âncora do produto, ou a pessoa que obteve a transformação com a utilização daquele produto que você está vendendo. E aí você vai colocar uma locução feminina, ou seja, uma voz para narrar toda aquela carta de vendas, quando você for transformar essa carta em vídeo, tá? Em VSL. Então você cria a conexão colocando um personagem. Então se você vai vender, por exemplo, um produto de sedução, ensinando homens a conquistar mulheres, aí você vai colocar um personagem masculino, um homem que teve a vida ou aquela determinada área da vida transformada por aquele produto e a voz masculina ali narrando toda a transformação. Isso é criar a conexão. Terceiro ponto, o problema. Assim como a solução, o problema é também um ponto-chave na hora da criação da sua oferta. O quanto mais você bater na dor e colocar o dedo na ferida, mais conexo e mais interessante fica fica a sua oferta. A pessoa fica mais interessada em entender por quê? Porque você colocou o dedo na ferida dela e ela quer a solução daquele problema, tá? O quarto é a solução, que é tão importante quanto o problema, ou seja, você entregar ali na copy o que ela precisa fazer para ter o problema solucionado, que é o quinto gancho, que é a oferta. Então, ela precisa do seu produto para ter aquele problema transformado, sacou? Então, esses são 5 passos chaves na hora de você for construir a sua oferta. Quebra de padrão, conexão, problema, solução e oferta. Você não pode deixar de passar nem por nenhum desses passos
se você quer construir uma oferta milionária de um produto qualquer que você queira vender na internet. Primeiro, quebra de padrão. Você vai chamar atenção, fazer promessa, escassez, algo inusitado e firmar um trato. Isso é quebra de padrão, tá? Você chama a atenção do prospecto falando alguma coisa aleatória ou alguma coisa que tenha muito a ver com o produto que você vai vender. Você vai fazer promessas dentro dessa sua oferta, mas lembre-se de fazer promessas factíveis, promessas que funcionam e que vão surtir resultado. Escassez. O que é escassez? Delimitar a quantidade que você tem disponível para vender na hora que você for fazer o pitch do produto. E algo inusitado, ou seja, tenta colocar alguma coisa na sua oferta que poucas pessoas ou ninguém tenha colocado nas ofertas de produtos do mesmo segmento que você vende. E no final, firmar um trato. O que é firmar um trato? É, por exemplo, você falar para a pessoa assim, ó, eu te garanto os resultados se você seguir o passo a passo desse método. Garanto tanto que, se você não tiver nenhum resultado com isso que você está adquirindo, comprando ou aprendendo, eu vou te reembolsar 100% do valor pago dentro dos 7 dias. Ou seja, dentro da garantia do consumidor que é previsto por lei. Então, isso é firmar um trato. É você dar as garantias de que aquilo que ela vai comprar, de que aquele método funciona. Segundo, o que é criar conexão? Conexão. Como você pode criar as conexões? Qual o passo a passo para criar uma conexão com o lead? Primeira coisa, para você criar conexão, além da pessoa real, além do personagem dentro da história, evidências e provas. Se você tem estudos científicos ou provas sociais de que aquele produto que você está vendendo realmente funciona, isso é um meio de você criar conexão com a sua base. Segundo, storytelling. O que é o storytelling? Contar histórias. Por que o brasileiro gosta tanto de novela? Por que você aí que está do outro lado me assistindo gosta tanto de assistir série, filme? Porque séries, filmes e novelas possuem histórias com começo, meio e fim. Insira um personagem, dê evidências e provas do que você está falando e tudo isso embasado com uma história. Insira tudo isso dentro de uma história com começo, meio e fim. Terceiro ponto, conexão com o personagem. Lembra que eu falei? De preferência, crie um personagem na sua VSL. Por exemplo, olá, meu nome é Sanchão. Eu estou aqui para te apresentar algo que poucas pessoas conhecem. Então, eu, Sanchão, me inseri na história. Isso aí é um personagem que se conecta com você aí do outro lado. Tá? Eu me mostro como ser humano que vivia ou tive o problema que você está passando hoje. E aí, durante o meu storytelling, eu vou mostrar para você como que eu solucionei esse problema. Quarto ponto, o momento da queda. Qual é o momento da queda? Quando eu entendi que eu estava enfrentando um determinado problema. Quando eu começo mostrando evidências, storytelling, criando uma conexão com o personagem, eu preciso mostrar também para o meu lead, o outro lado da tela, que qual foi o momento que eu entendi que eu tinha aquele determinado problema. Porque, como um produto de emagrecimento, por exemplo, existe um ponto em comum na vida das pessoas que precisam emagrecer. Qual é esse ponto? Quando ela se olhou no espelho, ou quando ela sofreu bullying, ou quando ela, sei lá, não conseguiu arrumar a namorada ou o namorado porque estava acima do peso. Enfim, esse ponto de conexão é o momento de queda. É quando ela entendeu que era portadora do problema que o produto traz a solução. A decisão de mudança. Você vai inserir na sua copy, dentro da história do personagem, ou seja, dentro do storytelling, o momento exato em que o personagem decidiu mudar. E foi aí então pesquisar, por exemplo, na internet, métodos e soluções para resolver aquele problema que a pessoa que está assistindo aquele vídeo está sofrendo naquele momento. E, para encerrar, a conexão, o final feliz. Então você iniciou o storytelling lá do sofrimento, colocou o dedo na ferida da pessoa, criou a conexão com o personagem, teve a queda ali onde houve a percepção de necessidade de resolver o problema,
tomou-se a decisão de mudança e teve o final feliz, ou seja, a transformação após o consumo, após adquirir aquele determinado produto que você está vendendo. Terceiro, o problema. Você precisa de fato se aprofundar no problema. Se aprofundar no problema é aquilo que eu já estou batendo na tecla desde o comecinho dessa live aqui, ó. Colocar o dedo na ferida da pessoa. Você deixa claro que a culpa nunca é da pessoa, tá? É sempre de algum outro fator. Por exemplo, a culpa na sua história, a culpa na sua copy, nunca pode ser porque a pessoa come demais e não faz academia. Porque se isso fosse fácil, não precisaria vender na internet. Ó, fecha a boca e faz academia. É isso que todo coach, é isso que todo personal, é isso que todo nutricionista fala. Então ela não precisa do seu produto sendo vendido online para poder saber o que fazer para emagrecer. Ela fecha a boca e vai para academia. Se você botar a culpa na pessoa, ela não tem por que comprar o seu produto. A culpa é sempre de outro fator. Isso vai em conexão com o mecanismo único que você vai utilizar na sua oferta. Quarto, a solução. Oferece a solução do produto fazendo uma transição para a oferta. Ou seja, o que vai resolver o problema daquela pessoa é o produto que você está vendendo. Quinto, oferta. Aqui tem alguns tópicos interessantes para vocês notarem na hora de você construir a sua carta de vendas. Primeiro ponto da oferta, a apresentação da oferta. Ela não pode ser básica, nua e crua. Precisa conter gatilhos mentais, tá? Precisa conter gatilhos mentais na apresentação da oferta. O que são gatilhos mentais? Tudo aquilo que vai ajudar na persuasão. Detalhe, pessoal, persuasão e manipulação são duas coisas diferentes, beleza? Persuadir é coisa boa, manipular é coisa ruim. Persuadir é você mostrar algo bom, né? Você está vendendo um produto que literalmente funciona e mostrar com muita ênfase, com muita prova social, com com muitos gatilhos de que a pessoa precisa daquele produto. Ou seja, você já ouviram o ditado vende o que eles precisam e entrega, ou melhor, vende o que eles querem e entrega o que eles precisam? Então, é basicamente isso daí. Persuasão é isso. Tá? Você vai persuadir o seu lead ali na hora de você construir a sua oferta para ele tomar a decisão de compra, porque você sabe que aquele produto funciona e que vai fazer bem para aquele prospecto. Segundo ponto, reforçar que a solução para o problema é um processo fácil. Por mais que você esteja vendendo, por exemplo, uma dieta para secar, com uma planilha de dieta de 6 meses, prometendo a pessoa perder em 6 meses, sei lá, 25 quilos, a gente sabe que perder peso não é fácil. Só que você precisa fazer com que isso pareça fácil. Afinal de contas, 6 meses nem é muito tempo assim, se você for parar para pensar. Terceiro ponto, o que tem no método. É importante que você deixe claro alguns gatilhos mostrando o que tem dentro do produto. Qual a diferença que esse produto tem em relação aos outros no mercado. Quinto, provas sociais e testemunho. Tá? Provas sociais e testemunho. Você vai colocar dentro da sua VSL, dentro da sua carta de vendas, depoimentos de pessoas que tiveram a vida transformada por aquele método. Mas, Sanchão, acabei de criar o produto, eu nem vendi ainda, não tenho prova social. Mas espera aí, você não é dona do método. Provavelmente o produto que você vende, a transformação que o produto oferece, algumas pessoas já testaram e comprovaram. Afinal de contas, você está fazendo um produto para vender que tem base e estudo científico. Então você vai procurar aí embasamento técnico e científico para você comprovar que o método funciona. Beleza? Eu acabei de pular um tópico que era dizer que o produto devia ser mais caro do que é. Isso daí é a ancoragem. Ou seja, quando você estiver criando a sua oferta, não esqueça de fazer a ancoragem. Tipo, o meu produto custa R$ 97,00, mas eu poderia facilmente te cobrar aqui R$ 397. Por causa disso, disso, disso e daquilo outro. Pitch. Qual é o momento do pitch? O que é o pitch? O pitch é o momento onde você faz literalmente a oferta. Onde você fala o preço do produto, onde você fala que você justifica o valor do parcelamento, é onde você faz a garantia do produto, é onde você oferece os bônus, é onde você faz o processo de compra, ensinando a pessoa. Clica no botão abaixo, o botão está piscando aqui. Clica no botão verde, onde você utiliza 2 cenários para falar sobre o futuro que a pessoa vai ter ao adquirir o seu produto. Quais são os 2 cenários? O antes
dela conhecer o produto, com aquela dor, sofrendo aquele problema e sem saber o que fazer, e o segundo cenário, que é o depois, ou seja, a transformação após adquirir o seu produto. Uma outra coisa importante que eu vou deixar claro para vocês aqui, na hora de você for fazer uma oferta. Você provavelmente vai fazer um PLR de alguma coisa que já existe no mercado. Então, o que eu aconselho você fazer é a famosa modelagem. Eu não estou falando aqui para você copiar ninguém, plagiar ninguém. Afinal de contas, plagiar é crime. Você pode levar um belo de um processo. Eu estou falando aqui para você modelar. Procure produtos do nicho que você vende, assista as copies, assista as cartas de vendas, as VSLs, os vídeos de vendas, para que você tenha inspiração para fazer a sua, para você entender o mecanismo único, para você entender como eles estão fazendo a oferta, para você observar quanto tempo tem aquele vídeo de vendas, já que você está falando com o mesmo público-alvo, beleza? Então, quando você modela, você vai entender o padrão que as pessoas utilizam na construção do produto do mesmo nicho. Veja o que funciona para o seu produto, tá? O que está funcionando na hora de você criar a oferta, o jeito de falar, que tipo de história. Pegue argumento e estrutura de outros produtos que já tenham tido resultado, para você usar como base na construção do seu. Quando você já sabe o que está vendendo, quando você já sabe o que está dando certo, já é meio caminho andado. Não reinvente a roda. Veja o que está funcionando ali, o que a galera está fazendo, faz melhor. Beleza? A roda já foi inventada, só deixa ela girar. Então, basicamente é isso, galera. Isso daqui, preparei tudo em slide para ficar mastigadinho para você entender o que eu quero falar. Quando você for construir a sua oferta, usa toda essa ancoragem, todo esse storytelling, todos esses tópicos, não pula nenhum, porque a gente está falando aqui de modelagem. Querendo ou não, isso tudo que eu mostrei para você é a modelagem do que eu faço na hora de construir as minhas ofertas que já venderam múltiplos 7 dígitos. Então, não pula etapa. Não vai ser fácil escrever sua primeira carta de vendas, mas você vai escrever a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Uma hora você vai ficar tão bom em fazer isso que você vai escrever uma carta de vendas de primeira, vai acertar a mão e provavelmente essa copy pode ser a copy que vai te deixar milionário aí. Os copywriters do mercado digital têm uma frase em comum. A maioria deles costumam falar o seguinte: você está uma copy de ficar milionário. Por quê? Porque a gente sabe que o que faz um produto vender e escalar é a oferta. E agora você já tem um passo a passo aí para estruturar a sua oferta. E ainda mais, tem uma dica importante que vai fazer toda a diferença na hora de você começar a escrever ali a sua carta de vendas, que é a modelagem. Vai lá na internet, no Google, vai no ClickBank, as páginas que vendem produtos gringos, vai na Hotmart, vai na Perfect Pay, vai na Monetize, vai na Eduz, vai na Qify, vai nas plataformas, tenta pegar produtos que estão vendendo em top 1 ali, aqueles que estão mais vendendo, do nicho que você quer vender, assiste o vídeo de vendas, assiste as copies, as cartas de vendas, para você entender o mecanismo, para você entender a oferta, para você entender o momento do pitch, para você entender a ancoragem, para você entender o personagem que está sendo dito ali dentro daquela oferta, e aí você não vai fazer nada do absoluto zero. Você vai colher informações, colher dados e melhorar tudo aquilo dentro do seu negócio.